Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Tenho mais de 10 vídeos falando com você, dando dicas também para a categoria referente à regularização de imóvel. Mas essa semana que passou, muitas dúvidas pairam para o corretor em relação a imposto, ao ITBI, que na transação entre compra e venda para imóvel que tem matrícula é uma obrigação pagar o ITBI. Então veja, corretor, corretora, vou pedir agora para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, dá o seu like ao final desse vídeo. E prometo a você que não vou me estender muito. Os nossos vídeos são de 12 a 14 minutos e ainda lá na configuração você pode acelerar para ouvir em menor tempo. Eu quero contribuir com o seu tempo, eu valorizo o seu tempo. Assim, vamos ao que interessa. E não esqueça, né? Compartilhe com os amigos também, ok? Então veja só. Nós temos, e aí vai haver uma grande mudança para os próximos anos referente a esses impostos que eu vou comentar com você. Mas hoje, pela Constituição Federal, nós temos imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. Quais são os impostos municipais? O que mais interessa agora é o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Em alguns lugares diz ISS-QN, tá? Aí nós temos o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbano. Nós temos o ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Opa! O ITBI. O ITBI é um imposto municipal e as prefeituras legislam sobre o assunto. Lá na Constituinte, o governo federal, a lei federal, a nossa Constituinte, lá pelos artigos 145 para frente, regulam o que é o imposto e o que cada ente federativo pode cobrar. O ITBI, passando a ser municipal, e por uma tradição, a legislação municipal veio e disse assim, a grande maioria das cidades, lá no cartório de notas, na hora de você fazer a escritura pública, transferir de A para B, tem que ser recolhido o ITBI para o município. Existe ITBI, que eu conheço, até 7%. Eu acho que a Constituinte permite até 8%. Mas tem cidade no estado de São Paulo que cobra até 7%. A grande maioria é na faixa dos 2%, 2,5%, 3%. Aqui na nossa cidade, Caraguatatuba, é 3%. Mas 3% sobre o quê? Né? E outra, agora é ponto pacífico, mas as legislações municipais no Brasil inteiro terão que ser corrigidas, né? Por quê? Porque o STF definiu que o imposto devido deve ser recolhido na transferência efetiva. E aonde que ocorre mesmo a transferência efetiva da propriedade? É no registro de imóveis. Então, os municípios, para garantir a receita, colocam lá no cartório de notas o recolhimento. Como é feito hoje, como é feito no Brasil inteiro quase. Tá? Não somos diferentes. Aí, porque no CTN, Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituinte, lá está dizendo que esse imposto é devido na transferência da propriedade.
E ela só ocorre quando é levada à escritura pública, passada no cartório de notas, para ser registrada no registro de imóveis. Ah, tem gente que passa escritura e não leva registro? Tem, N motivos. Mas será que em razão de ter que pagar ITBI agora lá no registro de imóveis, será que muita gente não vai fazer a escritura e para economizar, para deixar no estado que nós não recomendamos, passou a escritura, tem que levar para o registro de imóveis, tá? Isso é condição básica, não posso falar diferente, porque se a pessoa só recebe a escritura, o proprietário, se agir de má fé, vê que você não levou a registro, ele pode vender para outro, passar outra escritura, em outro município, em outro cartório. Então veja, corretor, o proprietário é aquele que primeiro dá entrada no registro de imóveis. Já aconteceu, já falei em vídeos anteriores, né? Que pessoas vendem o mesmo imóvel para 10, 12, 15 pessoas através de contrato preliminar e depois marca 2, 3, 4 escrituras, recebe o din-din total e cai no mundo, vai embora do Brasil e levanta um dinheiro. Comecei falando de ITBI, mas as coisas vão me vindo, aqui não tem nada escrito, não tem script, não tem nada, mas eu quero dar essa informação a você. Eu ia falar sobre regularização de imóvel, mas esse assunto está borbulhando. Por quê? Me procuraram se era devido essa tabela referência de TBI municipal. Olha, a prefeitura de Caraguatatuba, a exemplo de outras prefeituras, copiaram o que existe em São Paulo, que existe no Rio de Janeiro, que existe em BH. Criaram uma tabela referência para a cobrança do ITBI. Pode. Definido por STJ. Não pode. Tema pacífico, tranquilo, sem mais discussões. Não pode os municípios criarem tabela referência para ITBI. E por que criaram essa tabela? Porque a grande maioria de compra e venda se utilizavam do valor venal do IPTU, definido também pelo STJ em tema próprio. Valor venal de IPTU não serve como base para o ITBI. Não sou eu que estou dizendo, são os temas definidos no STJ e STF, as cortes máximas do Brasil. Então, corretora, se você quer assessorar bem uma compra e venda, primeiro, escritura de compra e venda, leva imediatamente para o registro de imóveis. Hoje, o pessoal recolhe ITBI lá na escritura, lá no cartório de notas, porque 99,9% dos municípios exigem que seja recolhido. E o cartorário, o tabelião, o escrevente, ele é obrigado a respeitar a lei municipal. Ele tem que exigir ali. Ah, mas é na transferência. A lei municipal está dizendo isso. Então, corretor, a dica é como era antes da tabela referência. Passava-se pelo valor venal do IPTU. Era praxe. O cara vende o imóvel por 300 mil, 400 mil, 500 mil e o valor venal era 100. Então as prefeituras, a de São Paulo que começou com isso, acredito que tenha sido São Paulo, não, estamos deixando de ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Bilhões. Vamos criar uma tabela referência para ITBI, aonde o valor será o de mercado. Mas acontece e ocorre que muitos dos imóveis ficaram acima do mercado, né? E se a pessoa precisa vender às pressas,
Se ela vende pela metade do preço, como às vezes a pessoa vende um carro com 30%, 40%, 50% mais barato, eu sou obrigado a pagar aquele imposto de uma tabela? Definido. STJ já definiu. Você paga sobre o valor transacionado. Você paga pelo valor que as partes declaram. Ah, mas está sonegando. A prefeitura está sonegando. O cartório está sonegando. Eles não têm a função de fiscalizar. Essa função é da Receita Federal. Se esses órgãos acharem que está havendo sonegação, eles devem denunciar o fisco. E o fisco fiscalizar. O fisco ir atrás se está havendo sonegação ou não. E eles têm total condição e é o lugar certo para ver isso. Não é nem o cartório, não é nem a prefeitura. Então, corretor, não quero me estender muito mais e tenho muito mais para falar ainda e vou falar no próximo vídeo sobre a tabela referência ainda. Então, veja você, tabela referência para ITBI foi criada para não usar mais o valor venal do IPTU. Isso tudo já foi condenado pelo STJ, mas as prefeituras continuam. No próximo vídeo, vamos dar a solução para isso que eu encontrei e eu pratico.